Eu quero iniciar agradecendo, infelizmente não na presença dele pessoal, ao Glauco, pelo responsável pelo meu convite. O Glauco, além de ser aquele que sozinho começou no Brasil, de modo até um tanto quase ridicularizado, se pode dizer, a coisa de 11 anos atrás começar a falar de garantismo processual no processo civil. Não se fala sobre garantismo processual no Brasil há tão pouco tempo, porque no processo penal muita gente já fala antes disso, né? O professor Fauzi, por exemplo, que esteve aqui, que é do processo penal, já fala disso há bastante tempo, inclusive ele é um dos tradutores para o português da clássica obra do professor Luiz Ferraioli. Mas no processo civil não havia esse discurso, e o Glauco começou sozinho, com muita personalidade e compreensão daquilo que a gente demorou muito tempo para compreender, que era um flanco absolutamente indispensável que se percorresse, e eu quero deixar aqui registrado de público o meu respeito e a minha admiração que eu tenho por ele, inclusive pela coragem que teve de encampar isso sozinho há 11 anos atrás, meio que passando como aquele cara do doido na rua, que tem aquela plaquinha de o fim está próximo. Era mais ou menos assim que ele era visto, e hoje a gente percebe que o fim chegou. E ou é essa via, ou então pode ficar mais complicado ainda. Além do mais, eu quero registrar os meus cumprimentos a vários amigos que estão aqui hoje, que são colegas e companheiros de ABD Pro, o Júlio, o Georges, Matheus, Maluf, professor Bretas, tantos outros que estavam aqui, especialmente os professores Eduardo, professor Lúcio Delfino e também o Glauco, que além de amigos são mestres. O tema que me foi conferido é ônus da prova, poderes do juiz e garantismo. Eu vou tentar estruturar a palestra falando meio que ao contrário, começando a falar um pouco, muito rapidamente, do que é o garantismo processual, transportar isso para os poderes do juiz e entrar especificamente na questão do ônus da prova. Aí, por uma falha absolutamente imperdoável, eu quero deixar registrado também os meus cumprimentos a todos os professores estrangeiros que estão participando e abrilhantando o evento, tanto mais porque eles já falam do garantismo processual no processo civil bem antes da gente, e já era passada a hora da gente olhar para o que os nossos vizinhos ao lado estão fazendo, ao invés de ficar apenas numa eurodependência que abole esse discurso, com exceção de alguns nomes respeitabilíssimos, como alguns professores da Itália e da Espanha, principalmente. Mas, começando, a compreensão básica do que seja o processo para o garantismo arranca da concepção do modelo acusatório, do óbvio. Os sujeitos processuais basicamente são as partes e o juiz. O que as difere? O que as difere são as funções processuais exercidas por cada um. As partes pedem, uma pede, a outra defende e o juiz julga. Uma obviedade, mas uma obviedade que, para ser compreendida e levada a efeito, depende da assunção de um compromisso de seriedade com esse ponto de partida tão simples. O que significa dizer que não se pode admitir no processo que parte exerça a função de juiz, o que é uma obviedade. Acho que ninguém, por exemplo, vai dizer que cabe à parte fazer a sentença. Por outro lado, também exige que não se admita que o juiz exerça funções de parte. Ninguém vai defender que o juiz interponha uma apelação no lugar da parte. Ninguém vai defender que o juiz faça uma denunciação da lide no lugar da parte. São exemplos bastante simples, mas na estrutura do procedimento essa clareza não se espraia com a radicalidade que ela precisa se espraiar. E um exemplo disso se dá justamente com a prova, como eu vou tratar adiante. Mas basicamente, para que a gente possa falar de um modelo acusatório, portanto garantista, e que parte de uma premissa radical da divisão de funções entre as partes e o juiz, a segunda premissa que arranca daí só se pode ter um juiz que seja apenas juiz quando se ocupa muito claramente com o problema da imparcialidade do juiz. Só se pode saber o que é e o que não é função do juiz quando se define que o juiz tem que ser imparcial. E ser imparcial em toda a concepção que isso envolve. A imparcialidade do juiz, basicamente, ela pode ser observada a partir de 3 pilares. O que nós sempre ouvimos falar é a imparcialidade subjetiva do juiz, que é a ausência anímica do juiz de inclinação por apoiar essa ou aquela parte. O juiz interessado por esse ou por aquele resultado. Isso a gente sempre soube. Só que a imparcialidade compreendida apenas aí, ela é deficitária. É necessário compreender a imparcialidade em mais 2 aspectos. O primeiro deles, a imparcialidade funcional, que se convencionou chamar de impartialidade com T,
Basicamente, com isso, se quer dizer que o juiz não pode exercer função que seja própria de parte. Por exemplo, o juiz não pode apresentar uma contestação para o réu, porque não é função dele fazer isso. E uma outra concepção da imparcialidade também em sentido objetivo é a imparcialidade no sentido da originalidade cognitiva do juiz. O juiz que tenha conhecimento prévio dos fatos da causa, por exemplo, não deve participar do julgamento. Não porque, tendo esse conhecimento prévio, ele já está inclinado para isso ou por aquele lado, embora isso possa acontecer. Mas não sabe porque o juiz é feito para ser um ignorante. Ignorante no sentido de ignorar os fatos da causa. Tanto é assim que o juiz não pode acumular, por exemplo, no mesmo processo, a função de testemunha e de juiz. O juiz deve julgar com base nas informações de fato trazidas ao processo através das provas. Então, basicamente, a imparcialidade vai exigir esse tripé: imparcialidade subjetivo-psíquica, imparcialidade objetivo-funcional e imparcialidade objetivo-cognitiva. Então, basicamente, quando a gente tem essa compreensão da imparcialidade, a gente começa os desdobramentos que permitem afirmar que nós temos um modelo em que efetivamente o juiz exercerá funções apenas de juiz e que as partes exercerão as funções de parte. Com isso eu salto para a questão da prova. Quem produz a prova? O Código de Processo Civil tem dois dispositivos que me interessam mais de perto, o artigo 373 e o artigo 370. O artigo 373 trata da regra que diz a quem incumbe de quem é o ônus da prova. Ao autor, o fato constitutivo do seu direito, o réu, os fatos impeditivos, modificativos e substitutivos do direito do autor. Trata-se daquilo que a gente convencionou chamar de uma regra do ônus da prova em sentido objetivo, como regra de conduta das partes, e também ônus subjetivo, como regra de julgamento. Nesse último caso, trata-se de a solução aplicada ao sistema para aquelas hipóteses em que não há prova ou as provas são insuficientes. Tanto o ônus da prova nesses dois aspectos. Agora, o artigo 370, ele diz que o juiz pode ordenar a produção de provas de ofício. Portanto, aqui a gente tem a seguinte constatação: o artigo 373 trata de uma regra de conduta dirigida às partes, afirmando qual delas tem o ônus de produzir a prova, e vale lembrar que o ônus é imperativo do interesse próprio, você exerce na expectativa de obter uma vantagem. Não exercendo, pode ser submetido a uma desvantagem. Então o artigo 373, ao dispor sobre o ônus da prova como uma regra de conduta, parece deixar claro que a produção de provas está a cargo das partes. No entanto, e por exclusão, não deveria o juiz determinar a produção de provas. Mas o artigo 370 determina, ou melhor, faculta pelo menos ao juiz que ele produza provas de ofício. Então, aparentemente, nós temos um confronto entre esses dois dispositivos. Aparentemente, o próprio CPC não resolveria essa antinomia de modo satisfatório. E como resolver esse problema? Indo à Constituição. Por quê? Porque nós precisamos encontrar o fundamento constitucional da prova. Eventualmente, aí nós temos uma resposta para esse problema de o juiz poder ou não poder determinar a produção de provas, de ofício. E quando nós vamos à Constituição, nós não encontramos em nenhum dispositivo regra específica contemplando o direito à prova. No entanto, a doutrina não tem dificuldade em reconhecer, e a jurisprudência também, que há um direito fundamental à prova. E de onde ele sai? Do contraditório. Porque o contraditório hoje é compreendido, como muito bem explanado pelo professor Bretas, uma das garantias do contraditório é a garantia de influência. A garantia que a parte tem de que a sua atividade influenciará na tomada de decisão do juiz. Não quer dizer que a parte vai convencer o juiz, mas vai exercer influência no sentido de que o juiz tem de considerar o labor da parte. E sem dúvida nenhuma, as provas são um elemento por excelência de convicção do juiz quanto à matéria fática. Portanto, exercer o contraditório como garantia de influência é a fonte do direito à prova. Dito de outro modo, exercer o direito à prova é exercer o contraditório. E eu estou dizendo isso porque a Constituição Federal diz que, no artigo 5º, inciso 55, que aos litigantes é assegurado o contraditório para a defesa no processo judicial e no processo administrativo. Reparem o texto constitucional. O contraditório ampla defesa é assegurado aos litigantes. E há um texto absolutamente seminal dos professores Lúcio Delfino e Fernando Rossi, que, indo à teoria do fato jurídico, fizeram uma depuração, constatando que o contraditório, esse dispositivo, ele se insere no plano das situações da eficácia. E é uma situação jurídica, especificamente uma situação jurídica relacional. O que é uma situação jurídica relacional? É um vínculo jurídico que tem sujeito ativo de um lado e sujeito passivo de outro. Alguém tem situações jurídicas ativas
que incidem e vinculam aquele que está no polo passivo, que tem as situações jurídicas passivas. Vale dizer no caso do contraditório, o contraditório é uma situação jurídica ativa, titularizada pelas partes. Por outro lado, é uma situação jurídica passiva, cujo titular dos deveres decorrentes do contraditório é o juiz. Por que essa constatação é importante aqui? Porque se o contraditório é uma situação jurídica e o contraditório é o fundamento constitucional da prova, contraditório como garantia de influência é o fundamento da prova, porque a prova é um elemento de influência por excelência. A gente constata que, ao afirmar que a prova é uma situação jurídica derivada do contraditório, produzir provas é situação jurídica ativa e que, portanto, toca apenas as partes. E ao juiz incumbe as situações jurídicas passivas derivadas do direito à prova. E a prova, como a gente sabe, envolve 5 situações jurídicas: produzir, requerer, participar da produção, se manifestar sobre a prova produzida e ver essa prova considerada pelo juiz. Portanto, todas essas 5 eficácias, essas 5 situações jurídicas ativas probatórias, são desdobramentos do contraditório. E o contraditório é uma situação jurídica que tem como sujeitos ativos as partes. Logo, a prova e essas 5 situações jurídicas ativas probatórias são de titularidade das partes. Assim como o juiz não pode exercer o contraditório ativamente, consequentemente ele não pode produzir provas, porque produzir prova é exercer o contraditório. E isso nos encaminha para a seguinte constatação: a função processual de produzir provas, de introduzir elementos probatórios aos autos, é das partes. Apenas das partes. E veja, eu não estou aqui dizendo ainda que quando o juiz determina a produção de uma prova de ofício, ele já está psiquicamente convencido ou inclinado a dar razão a essa ou aquela parte. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que o juiz não pode objetivamente ordenar a produção de uma prova, porque isso não é função processual dele. Eu estou neste plano da imparcialidade objetivo-funcional. Só isso já bastaria para constatar que a produção de provas de ofício é contrária. A produção de provas de ofício é inconstitucional. Viola o artigo 5º, inciso 55, porque o juiz está exercendo uma função que não é dele. O juiz pode apresentar uma contestação pelo réu, ninguém tem dúvida. O juiz pode apresentar uma apelação pela parte, ninguém tem dúvida. O juiz pode produzir provas no lugar de uma das partes, também não pode. E o fundamento para todas essas 3 hipóteses que eu acabei de exemplificar é o mesmo. Não é função dele. Não é função. Objetivamente não é função do juiz. Mas você pode pensar: bom, eu não concordo com esse argumento. Não concordar com esse argumento exigiria de você um ônus argumentativo de derrubar esse argumento a partir da teoria do fato jurídico processual. Admitindo que você conseguisse fazer essa derrubada, que aliás é possível, não que eu consiga imaginar, mas ok, o ônus argumentativo pode ser desenvolvido. Então nós poderíamos agora divisar o problema a partir do problema da imparcialidade subjetiva no plano psíquico. Aqui o que eu estou afirmando é que quando o juiz determina a produção de uma prova de ofício, ele sim está agindo de modo inclinado para beneficiar esta ou aquela parte. Como que a gente constata isso? Sendo que a esmagadora maioria da doutrina e da jurisprudência repele essa afirmação com um argumento aparentemente acachapante. Qual seja, quando o juiz ordena a produção de uma prova de ofício, ele não sabe qual será o resultado desse produto probatório. Portanto, você não poderia dizer que ele está querendo beneficiar o autor ou o réu. Porque o juiz, munido da vontade de beneficiar o autor, pode, por exemplo, determinar a produção de uma prova pericial que beneficie o réu. Portanto, a deliberação psíquica dele de ajudar o autor neste exemplo não serviu de nada. E o contrário também pode ser verdadeiro. Porém, é bem verdade que a gente não pode dizer que quando o juiz determina a produção de uma prova de ofício, ele já saiba qual será o resultado dessa prova. De fato, ele não tem como saber. Mas ele sabe qual é o único resultado útil, prático, que essa prova pode ter. E é por isso que ele já sabe quem é a única pessoa que pode ser beneficiada por essa investida probatória. Como assim? Imagina um caso em que, ao cabo da instrução,
o juiz não está convencido pelas provas. E de fato, suponhamos que as provas sejam muito ruins. Foram ouvidas 2 testemunhas por cada parte, as testemunhas são incongruentes, uma diz o contrário da outra e não se pode ter uma percepção do que se passou. Muito bem. O juiz, sem conseguir formar um convencimento do que se passa, neste momento o que ele pode fazer? Ele pode, em primeiro lugar, aplicar a regra de julgamento do artigo 373. Se no exemplo o ônus da prova é titularizado pelo autor, o juiz julga improcedente por falta de prova. É uma possibilidade. Mas outra possibilidade, pelo menos é o que permite o artigo 373 do CPC, e aliás, toda e qualquer legislação processual admite que o juiz produza provas de ofício no Brasil, reconheçamos isso, diz que o juiz pode produzir prova de ofício. Nesse caso, a produção da prova ordenada pelo juiz só pode ter 3 resultados possíveis. Ou ela prova a favor do autor, ou ela prova a favor do réu, ou ela continua não provando nada. Não há outra possibilidade. Então acompanhem comigo. O exemplo que eu estou dando é de ônus titularizado pelo autor. Se o juiz não ordenasse a produção de provas supletivamente, ele julgaria improcedente por falta de provas. No entanto, ele determinou a produção da prova. Suponha que essa prova provou claramente para o juiz as alegações do réu. Qual será o resultado? Improcedência. O mesmo que ele já poderia ter declarado antes. Se essa prova não provar nada, qual que vai ser o resultado? Improcedente. O mesmo que ele já poderia ter declarado antes. Mas a prova pode beneficiar o autor. E nesse caso, qual vai ser o resultado? Procedente. A única hipótese em que será possível declarar um resultado diverso daquele desde antes pronunciável. Então agora, voltemos à pergunta. Quando o juiz determina a produção de uma prova de ofício, máxime quando ele atua supletivamente, ele sabe qual será o resultado efetivo da produção dessa prova? Não sabe. Mas ele sabe qual é o único resultado prático útil dessa prova. Qual seja, autorizar que ele decida ao contrário do que lhe impunha desde já a regra de julgamento. Portanto, quando o juiz determina a produção de uma prova de ofício, especificamente quando atua de modo subsidiário à atuação das partes, ele sabe sim quem é a única parte que pode ser beneficiada por essa investida. E isso, meus caros, impede que se possa dizer que esse juiz seja imparcial no plano subjetivo. Não, ele é parcial porque ele sabe que a atitude dele diretamente influenciará no resultado do processo e sabe quem é a única parte que pode ser beneficiada por essa atitude. Portanto, a gente conclui que quando o juiz determina a produção de provas de ofício, ele já quebrou a imparcialidade objetiva porque agiu como parte. Só isso já impediria de ter que examinar qualquer outra coisa. Em segundo lugar, a gente também constata que quando o juiz determina a produção de provas de ofício, ele, sobretudo quando atua de modo supletivo, ele é imparcial no aspecto subjetivo psíquico, porque ele sabe sim quem é o único sujeito que pode ser beneficiado por essa atitude dele. A conclusão a que se chega, portanto, é que a produção de provas no processo, sem adjetivo civil, penal, trabalhista, a produção de provas no processo incumbe exclusivamente àqueles que na estrutura funcional atuam como parte, autor e réu. O juiz não pode produzir prova de ofício. E só para concluir, já me encaminhando para a conclusão, eu sei que quando a gente se depara com essa tese, a gente costuma ser agitado por uma sensibilização normal de todos nós. Imaginemos, por exemplo, um caso que envolve direitos indisponíveis e que por uma inaptidão técnica dos advogados das partes não se tenha requerido a produção de uma prova relevante para o julgamento. Você vai pensar, mas escuta, o juiz nem nos casos em que há direitos indisponíveis poderá determinar a produção de provas, correndo o risco de haver uma ofensa grave não só ao sujeito envolvido, mas à própria ordem jurídica. Veja, nos casos em que se discute direitos indisponíveis, o Ministério Público atua. Ele está lá para isso. Supondo uma inapetência do advogado autor e do advogado réu, há um promotor no caso. E ele está lá para isso. Tudo que não se precisa é colocar o juiz no lugar de um hipertutor das funções processuais. Até porque, vamos nos aproximar da realidade. Existem advogados, juízes e promotores bons e ruins. Isso é um dado ineliminável da realidade. E essa discussão é toda realizada com base na premissa de que o advogado pode ser ruim, o promotor pode ser ruim, mas o juiz será infalível.
Eu quero saber qual é o dado empírico que justifica e que sustenta em 2 segundos que seja essa afirmação. A pergunta que eu devolveria é a seguinte: e se o juiz também for ruim e não perceber que naquele caso precisa de uma prova? Recorre-se a quem? Vamos lembrar que o advogado tem autorresponsabilidade técnica. E se ele, doloso ou com culpa grave causada dano ao cliente, ele é responsável civilmente. O Ministério Público, quando na sua atuação dolosamente causa dano ao cidadão, o Estado é responsabilizado. Portanto, trata-se de uma visão absolutamente autoritária, paternalista, que não se sustenta teoricamente e não se sustenta no plano empírico. A conclusão, portanto, meus caros, a despeito de várias outras questões que poderiam ser tratadas a respeito desse tema, o tema é riquíssimo, é a seguinte: ônus da prova é das partes. O juiz não pode, em nenhuma hipótese, em nenhum tipo de processo, sob qualquer circunstância, determinar a produção de provas de ofício. Se fizer, ele é imparcial no plano subjetivo, imparcial no plano objetivo, funcional e imparcial no plano objetivo psíquico, porque aí eu encerro. Estudos de psicologia cognitiva comportamental já dão conta de vários vieses cognitivos em razão dos quais decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, e evidentemente no exercício das funções judicantes também, são contaminados por predisposições cognitivas que nós temos. Nós primeiro lançamos a conclusão e podemos ir atrás da confirmação dela. Isso a psicologia cognitiva chama de viés de confirmação. O juiz que determina a produção de uma prova já lançou uma hipótese, até inconscientemente. E essa prova visa a confirmação dessa hipótese. Pode ser que a prova não confirme essa hipótese, mas sabe qual é o problema? A prova é um dado que será avaliado pelo juiz na sua fundamentação. E como o problema já está no plano psíquico, pode ser que a valoração dessa prova seja contaminada. E quando eu digo pode ser, vale só fazer uma última advertência. Esse pode ser está amparado em estudos empíricos realizados há anos. São estudos empíricos com verniz científico. Não é opinião só, não é intuição. Aquilo que Franco Cordeiro na Itália já fala há décadas sobre o primado da hipótese sobre os fatos, ele fala dos quadros mentais paranoicos, só no plano da psicanálise já foi confirmado por estudos de psicologia cognitiva comportamental. Então, a aposta no escuro de que o juiz não terá sua imparcialidade quebrada quando determina a produção de uma prova de ofício está epistemologicamente, para aqueles que são epistemólogos em direito probatório, que nem é o meu caso, mas esse é um ônus argumentativo de que eles deveriam se desincumbir, devem levar em conta. Epistemologicamente já está comprovado que o juiz que determina a prova de ofício quebra a sua imparcialidade subjetiva. Se não quiser dizer que está comprovado, pelo menos há um risco muito grande de que isso ocorra. Portanto, se o que há de epistemologia comprovada é um grande risco de quebra da imparcialidade, talvez nós devamos levar a imparcialidade a sério e pensá-la naquilo que ela deve ser pensada, de modo precaucional. É necessário prevenir quebras de imparcialidade, ao invés de estimular quebras de imparcialidade, apostando que o juiz seja equilibrado inumanamente a ponto de não ser influenciado por essa atitude.